Eu convido você a abrir a sua Bíblia no texto de Deuteronômio capítulo 6. Esse texto é um dos textos mais importantes do Antigo Testamento para o povo de Israel. É o grande mandamento. É o texto que a gente chama e denomina ele de o Shema. Chamar é ouvir, escutar. Ouve, ó Israel, escuta, ó Israel. É o centro desse texto. E o texto nos diz o seguinte, a partir do verso 1. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, temam ao Senhor seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, ó Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. E agora eis o Shema. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará aos seus filhos, e delas falará quando estiverem sentados em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na tua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver levado vocês para a terra que sob juramento prometeu aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês, uma terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, e com casas cheias de tudo que é bom que vocês não encheram, os poços abertos que vocês não cavaram, com vinhas e olivais que vocês não plantaram. E quando vocês comerem e se fartarem, tenham cuidado de não esquecer o Senhor que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Temam o Senhor seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta, porque o Senhor seu Deus é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor seu Deus não se acenda contra vocês e os destrua de sobre a face da terra. Não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como fizeram em Massá. Guardem cuidadosamente os mandamentos do Senhor, seu Deus, os seus testemunhos e os seus estatutos que Ele lhes ordenou. Façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhes vá bem, e para que vocês entrem e possuam a boa terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, expulsando todos os inimigos diante de vocês, como o Senhor prometeu. Quando no futuro os seus filhos perguntarem que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus lhes ordenou, vocês dirão a eles: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Diante dos nossos olhos o Senhor fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra o Faraó e toda a sua casa. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida como tem feito até hoje. E será justiça para nós quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. Pai, fala conosco pela Tua palavra nesta manhã, no nome de Jesus. E ministre sobre os nossos corações, com o poder do Espírito Santo, nos dando clareza e transformando o nosso ser a partir da Tua verdade, no nome do Senhor. Amém.
Diz o texto no verso 1, voltando ao texto: são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês. Depois que Moisés declarou os mandamentos, depois você vê que no capítulo 5 é o texto exatamente onde se repete os 10 mandamentos. O livro de Deuteronômio, a palavra deutero significa novo, novo ou nova. E a palavra nômio vem de nomos, que significa lei. O Deuteronômio é como se fosse a nova lei, mas não uma lei nova. É uma repetição, é um explanamento, é uma explanação da lei. É uma declaração das leis que já haviam sido proferidas lá no livro de Êxodo. E o livro de Deuteronômio, então, é como se fosse um livro que traz a lembrança, a memória de todas as leis que já haviam sido dedicadas ao povo de Israel. Por isso que ele repete os 10 mandamentos, por isso que ele repete outros textos que já estão no livro de Êxodo, que já estão no livro de Números, que já estão no livro de Levíticos. O Deuteronômio, então, é um texto mais tardio que vai recapitular e vai rememorar a história da lei e tudo aquilo que a lei diz. E o capítulo 6 de Deuteronômio, como eu disse, o Shema, é um texto que vai concluir a lei. É um texto onde, depois da lei ser promulgada, depois dela ser declarada e depois dela ser ensinada ao povo, Moisés então vai dizer: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E então é como se ele concluísse aqui os mandamentos, com uma advertência final. E o texto no capítulo 6, então ele começa a nos dizer: são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para durante todos os dias da sua vida vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam ao Senhor, seu Deus, e guardem os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Esta é a primeira coisa que eu quero dividir com você nesse texto, nesta manhã. Que tenham um cuidado de guardar os mandamentos do Senhor, para que os seus dias sejam prolongados. Irmãos, tem muita gente que acha e vive acreditando que os mandamentos da Bíblia são um conjunto de regras de conduta moral para que nós nos desdobremos em obedecer. E para muitos, parece que seguir estas palavras são um sacrifício. Para alguns, acreditam até que servir ao Senhor e viver em santidade é um desperdício de vida, é não poder aproveitar a vida, é não poder curtir as coisas boas da vida, quando na verdade o texto nos revela que é exatamente o oposto. O texto nos diz: cumpre os mandamentos que o Senhor te ordenou para que se prolonguem os seus dias. Os mandamentos do Senhor trazem vida. Os mandamentos do Senhor, Jesus, ele diz: eu vim para que tenhas vida e a tenham em abundância. E eu sempre gosto de lembrar a você que esse texto é um dos textos do Senhor que são muito distorcidos, especialmente pela teologia da prosperidade e pela teologia coaching. Eu vim para que tenhas vida e a tenham em abundância. Transformam essa abundância numa abundância financeira, numa abundância material, numa abundância de materialidade.
Então você tem que ser rico, você tem que ser próspero financeiramente, você tem que ter bens, você tem que ter um belo carro, você tem que ter uma bela casa, porque o Senhor disse que Ele veio para que você tenha vida em abundância. Não, para que você tenha vida em abundância. Abundância de vida, não é abundância na vida. É abundância de vida. Eu vim para que você tenha vida em abundância. Eu vim para que você viva a vida plenamente. Eu vim para que você não viva uma vida que seja roubada de você por prazeres efêmeros, passageiros e que não perduram e que não geram vida continuamente para a eternidade e que não produzem vigor em você, que não produzem verdadeira alegria em você. Eu vim para que tenhas vida em abundância. Cumpre os mandamentos que o Senhor te deu, que o Senhor te mandou, e para que os seus dias sejam prolongados. É isso que o texto está dizendo. Você quer vida plena? Você quer vida verdadeira? Então viva observando a palavra de Deus. Viva segundo a palavra de Deus. Viva de acordo com as leis do Senhor, com os mandamentos do Senhor, porque as leis do Senhor não são sacrifício, elas são proteção. Elas preservam o nosso ser de serem consumidos pelo pecado e pelo mal. Viva a vida segundo a palavra de Deus. Porque isso é que gera bem-estar. Isso é que gera tranquilidade na vida. Não curte a vida, não aproveita a vida. O cara, o malandro casado, que tem 1, 2, 3 mulheres, uma aqui, uma lá, e acredita que está curtindo, que está aproveitando, está desperdiçando vida, porque não existe nada. Salomão teve 300 mulheres, 700 concubinas, mas no final da sua história, ele disse o seguinte: tudo é vaidade, eu descobri que bom mesmo é viver a vida ao lado do amor da tua mocidade. Isso é que é bom. Isso é que faz a vida valer a pena. Isso é que faz a vida valer a pena. Você ser do seu amado e o seu amado ser seu. Você ser da sua amada e a sua amada ser sua. Isso é vida plena. Isso traz saúde. A ciência já consegue nos provar, apesar de tudo que se fala de mal contra o casamento na sociedade, casamento como forca, casamento como prisão, casamento como uma série de coisas que são plantadas e que são alardeadas como negativas. Esta semana eu estava ouvindo um ditado que já ouvi há um tempo atrás, que diz assim: a vida de casado é boa, só perde para a vida de solteiro. Porque é assim que o casamento é tratado, como algo pejorativo. Mas quando a Bíblia nos diz que não é bom que o homem esteja só, meu irmão e minha irmã, e por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Isto é um princípio de vida, meu irmão. E a ciência, como eu dizia e estava dizendo, já consegue provar que os homens casados vivem mais, que eles são mais saudáveis, que eles se curam mais rapidamente quando tem alguma enfermidade, são mais longevos. Veja como o casamento faz bem. Mas não é isso que a sociedade diz.
Para muitos parece um grande sacrifício você abrir mão da sua individualidade, abrir mão dos seus sonhos, abrir mão de viver a vida do jeito que você quer, para ter que dividir a vida com alguém. Mal sabem que os mandamentos do Senhor prolongam a vida. Filhos que honram seus pais e as suas mães. A Bíblia diz: honre o teu pai e a tua mãe, para que se multipliquem os teus dias. Faz bem para a vida você ser obediente. Faz bem para a vida você ouvir os conselhos dos seus pais. Faz bem para a vida. Ouça, ó Israel. Ouça, ó Israel. E o texto continua dizendo: portanto, escute, Israel, eu estou no verso 3, e tenham cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem, e vocês muito se multipliquem na terra, que mana leite e mel, como o Senhor Deus dos seus pais lhes prometeu. Agora o Shema, o versículo 4, que é o mais importante desse texto, que diz: escuta, Israel, ouve, Israel, Shema, Israel. O Senhor, Yahvé, é a palavra no hebraico que está aqui, é Yahvé, nosso Elohim. Yahvé, nosso Elohim, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor, é o único Yahvé. No texto hebraico, as palavras que se dizem Senhor e Deus aqui são Yahvé, Elohim e Yahvé. Ouve, ó Israel, Yahvé, nosso Elohim, é o único Yahvé. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que podem existir muitos deuses, muitas entidades nas quais se creem. Muitas divindades, muitas teogonias, muitas mitologias. Entretanto, só tem um Deus que é. Aleluia! Eu dizia na última aula aqui da classe da escola dominical: Deus não existe. E antes que você saia daqui correndo, assustado, porque aquilo que existe está dentro da ordem do tempo e do espaço. E Deus está fora do tempo e fora do espaço. Tudo aquilo que existe é da ordem das coisas criadas, e Deus não é da ordem das coisas criadas. Os deuses dos povos são da ordem das coisas criadas. Eles têm a sua teogonia. Ou seja, eles têm a história de um nascimento, e o nosso Deus, Ele não existe porque Ele é. Porque Ele não existe, porque Ele é o ser por excelência. Desde a eternidade, Tu és Deus, aleluia. Quando o texto usa a palavra Yahvé, nosso Elohim, o Senhor nosso Deus é o único Yahvé, o texto está dizendo: aquele que é o único que é, aleluia. Aquele que é o único que é. Nenhum Deus mais é, só o nosso Deus é. E ele está dizendo: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Por isso, portanto, verso 5, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Ame ao Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. A palavra hebraica usada para se referir ao coração é como se ela dissesse: ame ao Senhor teu Deus com todo o teu ser interior, com toda a tua interioridade, com todo o teu espírito, com o âmago do seu ser.
com tudo aquilo que constitui e faz de você ser o que você é. Ame ao Senhor com todo o seu homem interior. Ame ao Senhor com todo o seu espírito. Ame ao Senhor com toda a sua intimidade. E também diz: ame ao Senhor de toda a tua alma. A palavra hebraica aqui é nefesh, alma, que significa vida ou mente. No Novo Testamento, aquilo que se chamava de nefesh no Velho Testamento passou a ser chamado no Novo Testamento, no grego, de psique. Ame ao Senhor com toda a sua mente, com todo o seu pensamento, com toda a sua razão, com toda a sua cognição. Então veja, Deus deve ser amado na dimensão de tudo que sentimos, de toda a nossa interioridade, de toda a nossa paixão, de todo o nosso ser, mas Ele também deve ser amado com toda a força da nossa razão. Da nossa cognição, da nossa lucidez. Por isso que nós não vivemos uma vida e uma espiritualidade que é centrada nas emoções, que é centrada na subjetividade, que é centrada no intimismo. As pessoas às vezes perguntam: por que não fala língua estranha na igreja presbiteriana? Não acredita? Não, a gente acredita. Mas o apóstolo Paulo diz: se eu orar com o espírito e não orar com a mente, se eu orar com o coração, veja, ame ao Senhor de todo o teu coração, de todo o teu espírito, e ame ao Senhor de toda a sua mente. Há que se ter um equilíbrio entre emoção e razão. Há que se ter equilíbrio entre razão e emoção. Estamos distantes de querer ter uma espiritualidade que esteja centrada apenas na racionalidade. Há muitos presbiterianos e há muitos crentes presbiterianos que limitam e circunscrevem a sua experiência religiosa na racionalidade. Daí as pessoas até fazerem piadas de que o crente presbiteriano é um crente frio, porque de fato há muitos lugares, há muitos pensamentos que reduzem a experiência de Deus à racionalidade e se torna frio, vazio, sem vida. Mas o texto está dizendo: ame ao Senhor com toda a sua razão, mas ame ao Senhor também de todo o teu coração. O apóstolo Paulo diz: se eu orar com o espírito e não orar com a mente, então isso não produz fruto. O que farei então? Orarei com o espírito e orarei com a minha razão. Por isso que ele diz, no culto, se você, ao falar língua estranha, não houver quem interprete, então não fale. Por quê? Porque o objetivo do nosso culto é conjugar e harmonizar razão e emoção. Não queremos um culto frio e racional, mas não queremos um culto emocional. Queremos um culto onde haja equilíbrio entre o coração e a mente. Ame ao Senhor de todo o teu coração e ame ao Senhor de toda a tua mente. Amém? E o que resulta disso? Quando você consegue fazer com que aquilo que é assimilado pela razão chegue ao coração, e aquilo que se sente no coração seja compreendido pela razão. Veja, é dialético. É dialético. O que eu sinto, o que me emociona, eu também compreendo e entendo. Entenderam isso? O que eu sinto, o que me emociona, eu compreendo e entendo. Porque existem
dois tipos predominantes de religiosidade. Dois tipos predominantes. Por que eu digo que é predominante? Porque é raro encontrar o equilíbrio. Uma espiritualidade que está vigente no mundo gospel, que ela é baseada nas emoções, ela é baseada nas afeições, de liturgias construídas para promover euforia, camuflada de adoração, sem que seja adoração, é apenas euforia, sabe? Euforia. Faz barulho aí. Tira o pé do chão. Euforia. É uma espiritualidade que trabalha apenas as emoções. E existe uma outra espiritualidade que eu acabei de dizer, que é aquela focada apenas na racionalidade. Sabe o que acontece? Nenhuma das duas, separadamente, produzem transformação de comportamento, transformação de vida, transformação de caráter. Porque aquilo que é apenas racional, aquilo que é apenas razão, não atua na volição, no centro da vontade. Apenas quando aquilo que é razão vem ao coração, ao íntimo do teu ser, transforma efetivamente as pulsões da sua vida. Apenas quando aquilo que é razão atinge o seu eu interior, a sua individuação, é que transforma a vida. Por isso que o texto ele é didático em dizer: ame ao Senhor de todo o teu coração, ame ao Senhor de toda a tua mente, e o resultado disso é que você vai amar ao Senhor com toda a tua força, com toda a tua ação. Ou seja, amar a Deus de coração e amar a Deus com a mente leva a amar a Deus com a prática da tua vida. A força aqui está referindo-se à capacidade e ao poder de agir. Quando eu tenho uma espiritualidade equilibrada, onde eu conjugo razão e emoção, emoção e razão, eu tenho uma vida transformada que produz mudança de atitude, de comportamento e de vontade. Porque o grande desafio do cristianismo é atuar na nossa volição. É produzir em nós um desejo por santidade. Não uma santidade que é produzido por esforço de negar o comportamento, mas uma santidade que é proibido pelo desejo de amar a Deus e de obedecer os seus mandamentos e os seus estatutos. Toda a sua mente, todo o seu coração e toda a sua força. Isso produz efetivamente um relacionamento saudável, profundo, íntimo e verdadeiro com Deus. Amém? E o texto prossegue. E estas palavras, eu estou no verso 6. Que hoje eu lhe ordeno, estarão no seu coração. Você as inculcará aos seus filhos, e delas falará, quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Ontem a tia Márcia, ministrando às crianças aqui, falou algo muito importante. Aos pais, especialmente aos pais. Ela falava de Timóteo, que foi educado na fé por sua avó Lloyd, por sua mãe Eunice. E ela dizia aos pais que estavam aqui, aos poucos pais, aliás,
Eu quero deixar uma mensagem aos pais. Se você não está aqui, está me ouvindo de casa ou está assistindo depois este vídeo. Por que você vai na apresentação da escola do seu filho e fica lá assistindo, com o celular, filmando, fotografando, e volta todo orgulhoso para casa, e o filho fica todo feliz, e quando se trata da igreja, você não faz a mesma coisa? Teve até um casal que chegou e falou assim: vim deixar meu filho. Eu falei: deixar coisa nenhuma. É para você ficar com ele, participar do culto com ele. Era a proposta de ontem aqui, mas muitos pais não estavam. Por que nós investimos mais na educação acadêmica dos nossos filhos e menos na educação espiritual? Quando o Evangelho de Lucas diz que Jesus crescia em estatura, em sabedoria e em graça. Um crescimento equilibrado na sua dimensão física, na sua dimensão psíquica e na sua dimensão espiritual. Por que a gente acha que a dimensão da razão, a dimensão da cognição, da intelectualidade é mais importante do que a dimensão espiritual? Por que nós não damos valor à formação espiritual, à formação cristã, à escola dominical do seu filho, à escola dominical da igreja, ao evento do seu filho na igreja, como você dá aos eventos da escola dele? Voltando ao texto. E a tia Márcia dizia para os pais: o ensino cristão não tem a ver com você fazer um culto doméstico, ainda que isso seja importante. O ensino cristão, irmão, eu vou ler de novo para você entender. Estas palavras, verso 6, que hoje lhe ordeno, estarão no seu coração, e você as inculcará aos seus filhos, e delas falará, quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Sabe o que Moisés está dizendo? Em tudo que você estiver fazendo, no cotidiano da sua vida, Cristo tem que estar sendo revelado. Sentado em casa, Jesus tem que estar presente à mesa. Ao levantar-se, ao deitar-se. Não é fazer um culto doméstico, ainda que você deva fazê-lo, e é importante que você o faça, mas é você viver a fé de tal modo que as palavras, o temor, os testemunhos, os mandamentos, os estatutos de Deus, o texto vai dizer mais à frente, quando os seus filhos perguntarem qual a razão destes testemunhos, qual a razão desses estatutos, qual a razão destes juízos que vocês nos ensinam, vocês dirão aos seus filhos: porque o nosso Deus nos tirou da terra do Egito e derrotou o faraó com toda a sua força e com toda a sua fúria. Nós cristãos diremos: porque o nosso Deus morreu na cruz por nós e nos livrou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! É viver a vida pulsando a sua fé, é viver a vida respirando a sua fé, é viver a vida exalando o perfume de Jesus na sua vida, meu irmão. De modo que o seu filho veja todo dia, a todo instante, que ele está diante de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Ontem eu dizia aos homens, no churrasco dos homens, nós tivemos um churrasco ontem, nos reunimos, citava um autor de um livro chamado O Homem do Reino, o Homem do Reino de Deus, que ele dizia, eu lembrei desse texto, quando um homem de Deus, um homem do reino, se levanta pela manhã e coloca os pés fora da cama, o diabo precisa dizer: ele acordou.
Porque precisamos ser homens e mulheres que produzam e façam diferença ao deitar, ao levantar, ao andar pelo caminho, onde quer que você esteja, o que quer que você faça. Seus filhos precisam ver Jesus, seus amigos precisam ver Jesus, seus vizinhos precisam ver Jesus. Jesus tem que estar em nós. O que nós fizermos e tudo quanto fizerdes, diz a Bíblia, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Não pense que educar espiritualmente seu filho também se limita a você só trazê-lo na escola dominical. Pensar isso é como se você também acreditasse que o seu filho será educado se você levar ele para a escola. E acha que é papel da escola dar educação, o papel da escola é dar conhecimento. Educação é seu papel. E tem gente que acha que o papel de formar os filhos na fé é da escola dominical. Ao deitarem, ao levantarem, ao sentarem, ao andarem pelo caminho, vocês vão viver, e o texto diz, isso será atado nas suas mãos. Havia uma coisa chamada de filactérios, que eram franjas onde tinham textos da lei que eram colocados nas franjas, e os sacerdotes usavam filactérios no meio da testa. Inclusive, um dos filactérios principais que eles usavam no meio da testa tinha uma frase em hebraico que dizia: santidade ao Senhor. E ao caminhar e ao andar, eles tinham este filactério pendulando entre os seus olhos. É isso que o texto está dizendo. Você terá a sua mente e o seu agir guiados e governados pela consciência de que você é cristão. E todos vão ver que você é cristão. E todos vão ver o testemunho da tua fé. E no verso 10 diz: quando, pois, o Senhor seu Deus tiver levado vocês para a terra que sob juramento prometeu aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês, uma terra com grandes e boas cidades, que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que é bom, que vocês não encheram, com poços abertos que vocês não cavaram, com vinhas e olivais que vocês não plantaram. E quando vocês comerem e se fartarem, tenham cuidado de não esquecer o Senhor que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Aleluia! Sabe o que Moisés está dizendo para o povo? Não viva nada na sua vida que você acredite que é por força do teu braço. Saiba que tudo é Deus que faz por você. Se não fosse o Senhor, que diga, ó Israel, o que de nós seria? Aleluia. O que de nós seria se não fosse o Senhor? Meu irmão e minha irmã, não caia na ilusão de achar: foi pela força do meu trabalho. Porque você não faz ideia de tudo que é imponderável, que circula a sua vida, e que as mãos do Senhor têm detido de te abater, de te destruir, de te prostrar, para que você tenha força para o trabalho, para que tenha uma porta aberta para você trabalhar, para que haja provisão na tua casa. A mão do Senhor é que está sobre a sua vida. Não se esqueça, diz Moisés para o povo, não se esqueça, tenha o cuidado de não esquecer, o Senhor é que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Aleluia!
Ah, mas eu marchei 7 dias em volta da muralha, e eu toquei trombetas, e eu lutei batalhas, mas foi Deus que derrubou os muros. As barreiras que você não podia e não teria condições de vencer, o Senhor as venceu por você. Tenha o cuidado de não se esquecer disso. Para que você não corra o risco de viver uma vida sem colocar o Senhor no centro da tua vida. Para que você não corra o risco de transformar o domingo num dia qualquer, sem que você disponibilize a tua vida para estar na casa de Deus, louvando ao Senhor e celebrando ao Deus da vida, dizendo: ah, as casas que eu não construí, os poços que não cavei, aleluia, o Senhor me deu. E ele diz no verso 13: temam o Senhor seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle, não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta, porque o Senhor seu Deus é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do seu Deus não se acenda contra vocês e os destrua de sobre a face da terra. Sabe uma coisa que tem importante aqui? Eu quero contextualizar muito isso aqui, irmãos. Existe hoje duas visões que separam o segmento evangélico. Uma visão que acredita que o Israel, o país, a nação Israel, que está em guerra lá com Gaza, com a Palestina, é o povo de Deus bíblico. E uma outra visão, e dessa eu faço parte, de que o Israel, Estado de Israel, não é o povo de Deus bíblico. O livro de Efésios diz que de 2 nações foi feita apenas uma nação. Significa que a igreja hoje é o Israel do Senhor. O apóstolo Pedro diz na sua epístola: vós que não eres povo, agora sois o povo de Deus. Então, nós não acreditamos que as profecias dos fins dos tempos se cumprem no antigo Estado e no antigo povo de Israel, mas se cumprem na igreja. Mas independente disso, por que isso é importante? Porque tem gente que defende Israel por um princípio religioso. Ah, porque é o povo de Deus, então eu tenho que ficar do lado de Israel. Deixa eu dizer uma coisa para você, e nós acabamos de ler. Nem Deus fica do lado de Israel quando Israel deixa de cumprir a sua vontade. Quer que eu leia de novo para você? Não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta, porque o Senhor, seu Deus, é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor, seu Deus, não se acenda contra vocês e os destrua de sobre a face da terra. No versículo 25, que é o último versículo, diz assim: e será justiça para nós. O Senhor será justiça para nós, por povo de Israel, quando tivermos cuidado de cumprir todos os seus mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. E sabe qual é a parte desses mandamentos? Cuida do órfão, cuida da viúva, cuida do pobre e cuida do estrangeiro. Quando Israel deixa de cumprir os mandamentos do Senhor, e eu digo para você que é do viés
Eu nem quero convencer você do contrário, que é do viés de que o Israel hoje que está lá é o povo bíblico de Deus. Mesmo que você creia nisso, eu quero dizer a você, toda vez que Israel se coloca como sendo contrário ao amor de Deus, à justiça do reino de Deus, Deus se coloca contra Israel. Para que a minha ira não se acenda contra vocês. Tende o cuidado de cumprir todo este mandamento. Então, irmão, você não é obrigado a apoiar Israel só porque Israel é o povo de Deus. Nós apoiamos a justiça do Evangelho. E jamais, jamais poderemos ser a favor de qualquer tipo de violência que mata, tira a vida e que gera órfãos, miséria e fome. Seja do atentado terrível, terrorista, maligno, diabólico que o Hamas fez contra o povo de Israel, seja de toda a violência que Israel está produzindo contra o povo de Gaza, nós somos a favor da justiça do reino de Deus. Nós não levantamos bandeira a favor de quem faz guerras. Bem-aventurados os pacificadores, é isso que a Bíblia diz. Bem-aventurados aqueles que produzem paz, não os que produzem guerra. Verso 16, não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como fizeram em Massá. Massá foi aquele evento que o povo murmurou porque estava com sede, e Moisés feriu a rocha e saiu água da rocha. Está lá em Êxodo capítulo 17. Não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como fizeram em Massá. Guardem cuidadosamente os mandamentos do Senhor, seu Deus, os seus testemunhos, os seus estatutos que lhes ordenou. Façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhes vá bem, e para que vocês entrem e possuam a boa terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, expulsando os inimigos diante de vocês, como o Senhor prometeu. Quando no futuro os seus filhos perguntarem que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus lhes ordenou, vocês dirão a eles: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Diante dos nossos olhos, o Senhor fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra o Faraó e toda a sua casa. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida, como tem feito até hoje. E será justiça para nós, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. Amém? Que esta palavra de Deus esteja no seu coração. Shema Israel. Ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor.